todos os irmãos que estão participando desse estudo, para que as mentes estejam preparadas para receber os ensinamentos e o coração liberto, onde possamos entender melhor cada um desses itens que nos são apresentados. Que a sua graça, a paz e a luz do Senhor vá de encontro a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, mano, dando continuidade aí ao estudo do capítulo, né? Capítulo 22, não é isso? Então vamos lá. Tudo certo, Amanda? Seu áudio está mudo. Conseguem me ouvir agora? Agora sim. Tá, então eu vou compartilhar aqui o slide. E aí, qualquer coisa vocês me falam, pode ser? Ok, compartilhando. Semana passada, a gente estava falando, né, sobre o médium passista. E aí, a gente parou nessa parte que eu coloquei que são as condições básicas para que a pessoa consiga atuar bem dentro do trabalho do passe. Primeiro vai ser fisicamente, então a pessoa vai precisar ter saúde, boa disposição. Então é indispensável que o passista ele cuide do físico, porque no passe há uma contribuição magnética pessoal e do estado de saúde do passista vai depender a qualidade e a quantidade de fluidos que ele doará. Espiritualmente, né, vai ser necessário cultivar as virtudes e manter mesmo a conduta cristã. Então, dentro desse campo, os cuidados que o passista tem que ter vai visar principalmente com relação ao sentimento fraterno, no desejo de ajudar o próximo, a fé, né, em si mesmo, na ajuda e no poder divino, na possibilidade ali de beneficiar com o passe, a reforma íntima, que vai ser buscar sempre melhorar moralmente, o equilíbrio emocional, para ele não desgastar e nem perturbar por mágoas excessivas, às vezes paixão, ressentimento, nervosismo, abster de aplicar o passe quando tiver num desequilíbrio espiritual acentuado, mas isso é importante a gente ressaltar que não impede que aplique o passe com algumas alterações de ânimo que são comuns aos problemas que a gente tem no dia a dia, né? Por isso que sempre é importante a gente ter oração, como a gente leu na semana passada no capítulo 17, no desejo de servir. E a perseverança no trabalho para que os amigos espirituais possam contar com a gente para aquela tarefa. E, intelectualmente, é preciso ter os conhecimentos específicos sobre o passe e é aconselhável que os passistas eles façam estudos frequentes ali relacionados aos passes, às curas, às irradiações espirituais, inclusive sobre os centros de força, as técnicas de aplicação, preparo do ambiente, porque tudo isso vai ajudar
lembrando também no capítulo 17, né? Que ele fala que no campo, qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo vai significar estagnação. E aí, eu trouxe também a passagem do capítulo 19 do livro Missionários da Luz, que ele fala algumas coisas sobre o passe. Então, eles começam falando, né? Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético, que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade. Esses trabalhos, interroguei, apresentam requisitos especiais? Pergunta do André. Gente, desculpa hoje, mas é porque tô com a garganta meio ruim. Então, vou tossir, provavelmente, durante esse estudo. E aí, a resposta do mentor foi que sim, na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na crosta, ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando na esfera carnal a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Ele segue perguntando, né, os amigos encarnados, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? A resposta é todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, porquanto revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. E só para fechar esse trecho no capítulo, o André pergunta, né? Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? E aí o Alexandre responde, perfeitamente, desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessantes progressos das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto de que se faz merecedor. Vou achar. Depois a gente entra no tópico mecanismo do passe. Então ele começa falando, né? Que tendo mencionado o fenômeno hipnótico em diversas de nossas anotações, a gente vai recorrer a ele. O médium passista, ele age ali, ele está agindo como um indutor mental sobre o indivíduo que está recebendo, mas ao mesmo tempo que estará obedecendo à indução espiritual dos espíritos protetores que trabalham junto com ele no passe.
ele fala, né, estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e, por semelhante elo de forças, ainda imponderáveis no mundo, veste o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e outro. Então, quando o enfermo que está ali, ele não tem o mérito, né? Ele não tem o crédito, porque ele não está fazendo o esforço que cabe a ele, o passe não vai alcançá-lo. Então, por exemplo, um indivíduo que tem um problema de fígado e que bebe toda semana. Então, ele vai lá, toma a dose, vai depois no centro tomar um passe. O passe não vai curar o problema de fígado dele. O passe vai ser ali no máximo, um alívio, porque ele não tem o crédito para isso, ele não está fazendo a parte dele. Toda semana ele fica bombardeando o próprio fígado com o álcool. Mas quando existe o merecimento, o enfermo ele vai emitir as ondas mentais características que vão capturar os recursos vitais, vão assimilar e aí cair na corrente sanguínea, como foi falado já nos outros dias. E aí, eu trouxe até um caso que está no capítulo 19 também do Missionários da Luz, que é o caso de 10ª vez, que fala lá. E aí fala, né, no livro. Estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhando a Cleto, se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam um enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquisição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução. Dirigindo-se ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso amigo rebelde acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Ele segue falando que o nosso esforço o deles, né, é também educativo e que não pode considerar a dor que instrui e que ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas de serviço que devemos atender nessa casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamos-os dos fluidos deletérios que se envolvem por deliberação própria por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para os entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. E aí segue no livro falando que ao toque da energia emanente do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, ele vai emitir ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria condição fisiopsicossomática através das várias funções do sangue. Então, o socorro, quase sempre hesitante, a princípio, ele se corporifica à medida que o doente lhe confere atenção, porque centralizado as próprias radiações
sobre as províncias celulares de que se segue, lhes regula os movimentos e lhes corrige a atividade, mantendo-lhes as manifestações dentro de normas desejáveis e estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível, assegurando à mente o necessário governo de veículo em que se amolda. Então, o próprio doente ele vai ali se ordenar, se ele está confiante, né, que aquilo vai ser bom para ele, ele aceita, mas se ele chega lá no centro espírita só para tomar o passe, e aí ele vai ficar querendo que acabe logo a reunião, então ele vai acabar não recebendo nada, né, porque ele não está atrelado ali àquilo que ele está buscando. E aí a gente acaba entrando no próximo tópico, que é do livro, que fala da vontade do paciente. E aí, eu quis, antes de entrar no texto mesmo do capítulo, eu quis trazer essa passagem que está em Marcos 24, capítulo 5, 24 a 34, porque é interessante para a gente trazer um caso do evangelho para entender sobre as curas, né? E aí, nessa passagem, Marcos vai narrar que Jesus, ele andando no meio de uma grande multidão que estava seguindo e apertando ele. Mas mesmo assim, ele sentiu que havia saído um poder dele e que alguém havia o tocado. Aí ele questiona aos discípulos que falam, mas todo mundo te toca, né? E ele fala que não, uma pessoa o tocara de forma diferente. E aí, quando Jesus olha para ver quem o tocou, aparece a mulher que apresenta para ele e fala que ela tinha meio ali com receio que ela tinha o tocado, porque ela acreditava que só de tocar nas vestes de Jesus ela já seria curada do fluxo de sangue que ela tinha por 12 anos. E aí Jesus fala que a fé havia curado, que ela fosse em paz. Interessante a gente pensar que geralmente no final das curas de Jesus, ele sempre falava, né? Sua fé te curou, sua fé te curou, sua fé te curou. E aí, quando a gente pega, por exemplo, a Gênesis, no capítulo 15, no item 11, ele fala, faz um comentário sobre isso também, falando que a mulher, ela sofria de perda de sangue. Alguém está querendo falar? Que aparece às vezes um... A Valéria levantou a mão. Pode falar, Valéria. A Érica levantou primeiro. Vai lá. Pode falar, pessoal. Não, é porque eu tinha levantado, mas eu tirei, porque professora, ela entrou em seguida, né? É o que a gente tinha falado até na reunião passada que você tinha comentado, né, Amanda, que ia falar, mas é aquilo, que o Vicente tinha comentado e eu já havia estudado sobre isso, né? Assim, ninguém cura ninguém, e ela acabou de falar, né? A gente se cura, o que a gente às vezes recebe é o auxílio dependendo da nossa reciprocidade. É justamente o que ela falou. E aqui no livro, é tão interessante aqui, que ele fala, do doente, né? Que ele recebe energia, mas o sangue dele, né? Não consegue, vou colocar assim, tirar aquilo que estava prejudicando, grosseiramente falando, porque a energia dele não ajudava para que ele recebesse aquele auxílio, né? Aí você colocou justamente aí do toque, essa cena me comove demais, né? É do Evangelho, que a Sim. fé dela era tamanha, né? De que ela queria ser curada, a vontade de sair daquilo, que um toque, a fé dela, a vontade dela de Só querer tocar na veste. melhorar, né? Isso.
já, e ele falou, né? Alguém me tocou. Foi diferente. Era só um complemento mesmo, e você já tinha falado, por isso que eu tirei a mão. É interessante isso aí, eu acho tão bacana. Isso tudo aí que vocês falaram aí, que a Erika acabou de falar, essa passagem de Jesus com ela, me emociona também, porque a gente que aplica o passe, a gente sente a energia saindo. Uhum. A gente sente, então, assim, de acordo, e não é igual para todo mundo. Cada pessoa é diferente o tipo de energia que a gente sente sair. Uns em uma quantidade maior, outros em uma quantidade menor. Então, assim, por isso que é isso aí mesmo. Depende de quem está ali para receber e do merecimento da pessoa. Porque eu tiro base assim, porque a gente está ali aplicando o passe, a intenção é a mesma. A gente não, né, a gente trata todo mundo por igual, né? A vontade ali de ajudar, de servir, que a gente sabe que a gente está ali servindo de instrumento, né? Para os amigos espirituais passar a energia. Então, assim, e a gente sente isso nitidamente. E aconteceu um caso interessantíssimo comigo também, a Erika deve lembrar disso, lá no CETAS, um lugar que a gente fazia uma tarefa, que o senhor, e ele é uma gracinha de pessoa, e a filha dele acho que tinha se suicidado na época, sabe? Acho que foi isso mesmo. E ele, a hora que eu fui aplicar o passe nele, mas foi uma coisa assim, que isso nunca tinha acontecido comigo, nunca, né? Foi a primeira vez e a última também, porque não se repetiu dessa forma, não. Porque foi uma emoção tão grande, e parecia que eu estava saindo do corpo. Sabe, eu fui subindo, eu fui sumindo, eu não sei se eles me tiraram para chegar alguma entidade para passar, né, que às vezes eu não estava em condições de passar o que ele precisava, não sei, eu sei que eu fui sumindo, sabe, assim, eu fui, sempre quando parecendo que você está flutuando, sabe, a minha sensação era essa, e uma emoção, mas uma emoção que as lágrimas desciam, assim, eu não conseguia segurar a emoção, e tamanha a energia que ele recebeu. Então, assim, e ele, assim, ele nem ia tomar passe, aí alguém foi lá e não, vamos buscar ele para tomar, vamos chamar o seu Joaquim, que ele não tá, né, não tá muito bem, quer dizer, mas merecimento dele. Né? Então, por isso que eu acho assim, interessante isso, que às vezes a gente fica preocupado, a pessoa, mas a pessoa não tomou o passe, não melhora, a pessoa, né? Não depende de quem está aplicando o passe, nem da espiritualidade, depende de cada um, né? Do merecimento de cada um, né? Do que ele está fazendo. É isso. Exatamente. E aí até, talvez o texto até vai complementar a fala de vocês, porque na Gênesis, né, no capítulo 15, item 11, ele fala que a mulher que sofria de perda de sangue obteve uma cura pela transfusão fluídica ao tocar as vestes de Jesus. Porque, como espírito puro, Jesus ele possuía um poder magnético imenso. Então, a simples presença dele irradiava fluidos benéficos. E aí, devido à fé forte em que a mulher se sustentava, ela conseguiu atrair de Jesus os fluidos que ela necessitava para conseguir a cura. Mesmo que tenha sido sem a manifestação da vontade de Jesus ali. Porque não foi uma coisa de Jesus curar, né? Foi a fé dela que procurou ali Jesus para ser curada. E a fé era tão grande que ela sabia que se ela se aproximasse e tocasse ali a veste dele, ela ficaria curada do mal que ela tinha já há 12 anos. Então, o fluido terapêutico para atingir a matéria orgânica irreparável, né? Ele pode ser dirigido pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente e até pela fé do enfermo, que foi, no caso, essa hipótese, o que aconteceu. Não precisou que Jesus fizesse nenhum gesto para poder curar ela, bastou a irradiação dos fluidos que ele emanava e que foram atraídos pela fé da mulher. E aí, indo para o texto do livro, ele fala que o processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente
quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Nesse estado de ambientação, ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam e os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os agrega. Voltando até na Gênesis, no capítulo 14, no item 14, né, Kardec vai falar que os espíritos, eles agem sobre os fluidos espirituais, não que eles manipulem como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Que o pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem, porque pelo pensamento eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção, eles aglomeram, os combinam ou os dispersam. Por isso que quando a pessoa vai na casa espírita para tomar um passe, é importante que antes ela assista ali a palestra, né? Porque vai ser um momento que, de fato, vai preparar o ambiente para tirar, às vezes, da mente da pessoa a raiva que ela sente, às vezes, de uma briga que ela teve antes de ir para o centro, e para colocar ali a pessoa dentro de um padrão que vai facilitar para que ela receba os benefícios do passe. E aí a gente passa para o último tópico do capítulo, que vai ser passe e oração. Então ele fala, né, que o passe como gênero de auxílio é invariavelmente aplicável, sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda a classe, desde as criancinhas tenras aos pacientes em posição provecta na experiência física, reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos, que se mostrem jungidos à inconsciência temporária por desajustes complicados do cérebro. Então, o que ele quis dizer ali é que, assim, as pessoas que possuem alguma doença da mente, por exemplo, que tem o Alzheimer, ela não vai conseguir, claro, né, no Alzheimer a pessoa pode ter lapsos de consciências, mas geralmente ela não vai conseguir entender o que está acontecendo como as outras pessoas. Então, elas não conseguem participar daquele momento do passe com a consciência. E isso faz com que os resultados do passe não sejam tão amplos. Não vai significar que não vai ter resultado, mas com a falta da adesão do doente, né? Porque ele não vai estar ali consciente, querendo, geralmente vai ser levado por alguém, porque o cérebro da pessoa não entende, a pessoa vai ter uma dificuldade de assimilar aquilo ali um pouco maior. Esclareçamos, porém, que em toda situação, em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porquanto, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos mistérios da providência divina, a lhe utilizarem os recursos para a extensão incessante do eterno bem. Então, ali a postura do passista, ela tem que ser de ver naquela pessoa que vai estar na sua frente como se fosse um ente querido que o passista ame
sem fazer qualquer juízo de valor. Porque às vezes pode aparecer, né? Não existe uma seleção. Pode aparecer uma pessoa com quem o passista já teve algum atrito, mas precisa, de fato, ter esse esforço. E aí, se o passista age dessa forma, ele facilita o trabalho dos bons espíritos, que vão poder atuar melhor através dele em benefício do paciente. E aí, para ter um resultado melhor da emissão e da recepção dos fluidos, o passista e o receptor precisam estar convenientemente preparados, né? A pessoa que está lá recebendo o passe, ela vai precisar se preparar com relação ao estado mental e emotivo, porque o enfermo, ele pode ter... Ai, desculpa, gente. Em relação ao passe, um estado receptivo, ou às vezes repulsivo ou neutro. E aí o ideal é que a pessoa esteja receptiva, porque o passe ele vai ser mais eficiente quanto mais intensa for a adesão mesmo da vontade do paciente ao passe que ele vai receber. Por isso que o passista, antes de aplicar o passe, tem que procurar estabelecer com o receptor a simpatia que for possível, né? Às vezes animando, interessando-se ali pelas questões espirituais. E aí, a orientação seria sobre, assim, os fluidos existem e as leis divinas permitem que o passista seja um trabalhador para aliviar e curar os males, né? Seria preciso ter fé, não como uma coisa mística, mas sim como uma força mesmo, que seja atrativa e que seja fixadora das energias benéficas, porque a fé, mais o reconhecimento e mais o respeito, vai gerar ali a receptividade que precisa para a pessoa que está recebendo passe. Ao contrário, né? Quando tiver... Às vezes a pessoa que toma um passe não é espírita, às vezes ela está indo lá com uma ironia, com uma descrença, com alguma dureza no coração. Então vai ter uma refratariedade ali do passe. O passista ele também deve, né, orar silenciosamente enquanto ele recebe o passe, né, para ele acolher e assimilar bem as energias que forem transmitidas a ele. E é importante que o passe ele sempre vai beneficiar, mas o grau dos resultados vai acontecer de acordo com a fé, o merecimento e a necessidade do receptor. Então, o preparo de quem vai receber o passe, ele vai ser diferente no centro, nos lares, onde as pessoas muitas vezes, né, são assistidas, e as informações elas precisam ser passadas ali para o passista antes do passe, para que ele já consiga se colocar numa posição mesmo de conseguir receber bem aquelas energias que vão ser repassadas a ele. E o preparo do passista para dar esse passe, ele vai ser feito através de basicamente de 2 fatores. O primeiro, que vai ser a concentração. Então, para tudo que a gente vai fazer, primeiro a gente vai precisar se concentrar, centralizar a atenção. E, né, no caso do passe, a pessoa que vai transmitir o passista, ele precisa firmar o pensamento na atividade que ele vai realizar, no bem que ele deseja fazer para a pessoa que vai ser assistida,
e no campo que ele pretende obter do mundo maior, né, da espiritualidade, para ele conseguir fazer isso. E o outro que seria a oração, que é o que traz, né, no finalzinho desse tópico. E aí eu trouxe algumas passagens dos livros, né? No próprio livro que a gente está estudando na sexta, nos domínios da mediunidade, fala que a oração é um prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. E que orando, o passista ele consegue expulsar do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum, da luta diária, e sorver do plano espiritual superior as substâncias renovadoras para depois operar com eficiência em favor do próximo. Atrair a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual. E a gente vê nesse capítulo, né, quando Clara e Henrique ficam ali meditando e orando para depois aplicar o passe nas pessoas. E aí, só para fechar, né, que não tem necessidade do passista receber um passe antes do trabalho para ele estar apto para aplicar. Ele vai estar apto através da oração, da concentração. E aí, só fechando, e que isso vai acontecer se ele não relegar os seus deveres a uma esfera secundária, porque a oração não precipitada, com que às vezes a gente tenta fazer ali, raramente ela consegue atrair um clima psíquico no agente ou no assistido, porque precisa do sentimento, né? O altar interior, que até o Vicente colocou em algumas perguntas nesses últimos meses, que é o ambiente ali de toda a preparação, né? Do passe e de tudo. E importante lembrar, por fim, que a simples imposição das mãos com o apelo, né, ele não significa uma condição preponderante. Então, não vai ser só fazer a movimentação, a gesticulação, fazendo a oração antes. Não, precisa, de fato, desse preparo para estar apto para aplicar o passe. E é isso, gente. Eu pensei que a gente não fosse acabar hoje, mas acabou. Até com o tempo. A gente pode aproveitar esse momento para estar trocando experiência, né? Sobre essa questão, Sim. essa questão do passe. Se alguém quiser compartilhar, igual a Valéria falou aí. Aqui eu queria falar mais uma coisa. Que o passe, além disso, da gente transmitir, tem também os irmãos que vêm e dão passividade. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Às vezes ele está aplicando o passe e chega, né? Ele busca, né? O irmão lá e começa a dar. Então, assim, uma vez. Né? Hã? Não é o momento. Isso, não é a hora, né? Ali. Então, a gente tem que estar vigilante com isso também, na hora de aplicar o passe, né? Prestar atenção nas reações da pessoa que está ali, né? Porque você vê que ela está modificando, está mudando, aí você tem que parar, conversar, né? Pedir ela para abrir os olhos, né? Para ficar consciente, ou fazer uma prece, né? Então, isso tudo é muito importante também, né, quando a gente está aplicando o passe. E isso é tão sério que eu não esqueço uma vez lá na Capurac, que chegou uma pessoa, né, para tomar o passe, e veio a entidade assim com uma força, eu não consegui reter. Eu conversando com a pessoa, uma entidade veio assim, nossa senhora, mas brava, sabe, xingando, esbravejando, eu não consegui conter, veio outra pessoa do lado para ajudar, não conseguiu, o Ezequiel estava lá no fundo, ele saiu lá de dentro, veio, parou na frente da pessoa, a hora que ele parou na frente da pessoa, que ele falou, irmão,
Mas, assim, é impressionante o que é um espírito evoluído, né? Assim, o irmão parou na hora, sabe? Ficou quietinho, querendo esbravejar e foi ficando quietinho, parou de xingar, parou de falar. O Ezequiel foi conversando com ele, assim, tranquilo, sabe? O Ezequiel conversando, pôs a mão e foi embora. Então, você vê como que a gente ainda está longe, né, disso. Você vê, para ele foi tão simples, né? O que é o respeito, né? Como que ele, né, respeitou a pessoa que tem moral para isso, né? Para chegar e falar, chega, né? Aqui não é o lugar. E ele acatar, né? Porque eu falando, outros falando, não adiantou nada, entendeu? Ele continuou xingando, brigando. Então, isso é muito interessante também, né? Hoje eu acho que está mais difícil, né? Assim, acontecer isso. Há pouco tempo, até uma começou lá na minha cabine que eu estava aplicando, ela começou, aí eu fui conversando e foi tranquilo, ela terminou o passo tranquilo. Mas isso pode acontecer, então a gente tem que estar vigilante para isso também. Sim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Alguma experiência? Não? Quer falar mais alguma coisa, Amanda, sobre paz? O que você tirou de lição desse estudo? Eu acho que, sobretudo, a importância da fé mesmo, né? Principalmente quando eu cheguei na parte da vontade, como que uniu tudo mesmo. E, acima de tudo, a gente tem que querer, de fato, né? Claro que só da gente querer, a gente já vai conseguir ali a simpatia dos bons espíritos, mas, para mim, eu acho que reforçou muito e trouxe a parte um pouco mais científica da doutrina, porque, às vezes, como a gente tem 3 aspectos, né? Filosófico, religioso e científico, às vezes a gente se pega mais no religioso ou no filosófico, mas esse livro, ele traz bastante a parte científica, mostrando por que os fundamentos mesmo filosóficos, religiosos, têm um sentido dentro da ciência. Então, para mim, foi muito interessante esse capítulo. Fiquei pensando, assim, até em mim, né, na orientação que o Ezequiel me deu no começo do ano, com relação ao meu joelho. Eu não sei se todo mundo sabe, eu pedi uma orientação para ele, porque eu descobri uma lesão, e que eu procurei os médicos aqui, e eles queriam me operar. E aí, nessa decisão de opero ou não opero, para mim, quem dá a palavra final não vai ser o médico, vai ser o Ezequiel, que pediu a orientação. E ele falou para mim que estava nas minhas mãos, que se eu me ajudasse, ele iria me ajudar. Que era a minha lesão foi por conta da minha ansiedade, que ela veio para me trazer esse ensinamento. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso ao longo dessas semanas também. E do capítulo, que foi muito propício, porque veio trazer, né, mediunidade curativa. E, de fato, a cura, ela depende também da nossa ação. Claro que, sim, não tirei a ciência do meio, porque aí seria, claro, uma irresponsabilidade. Então, hoje faço coisas que eu não fazia antes para fortalecer, mas eu entendi que eu não precisaria operar se eu me cuidasse, que era uma coisa que tinha ficado de lado, né? Falta de atividade física, que hoje eu faço. E não operei, estou bem. Quer dizer, já não sinto dor como eu tinha antes, né? Maravilha. Alguém levantou a mão? Foi a Érica que quer falar, Érica? Foi sim.
Eu queria falar isso que a Amanda falou, que é impressionante de tudo que a gente lê, do que o Ezequiel fala para a gente toda quarta-feira, porque tudo é mental, né? Tudo é mental, mas a gente ainda precisa aprender, é isso aí, esse exemplo que ela deu, porque quando a gente está passando por alguma dificuldade, por alguma desavença, a gente esquece desse mental, é como se desse um branco, né? Na mente da gente. A gente entra em desespero, ou a gente quer passar o carro, né, na frente dos bois de qualquer jeito, que é aquela confusão que a gente apronta. Mas se a gente, é o que eu venho pedindo, sabe, todo dia, para eu ter tranquilidade, para trazer uma paz na mente mesmo, para a gente dar conta de até receber o auxílio, ou então tentar a aceitação das coisas do jeito que são, né? Porque às vezes a gente quer mudar demais, mas às vezes a gente precisa passar por aquilo. Ou então a gente usar o esforço da gente para a gente mudar aquela situação, e se for para mudar, ela vai mudar. E, igual aconteceu com a Amanda aí, né? Mas é o que eu tento colocar na minha cabeça, porque a gente sabe, a gente lê que é o mental, que a gente precisa se esforçar, né? Eu tenho um Mas eu problema. acho mais difícil, Érica, porque eu queria um remédio. Pois é, a gente quer a É solução, mais né? fácil o remédio, às vezes talvez fosse mais fácil. Porque eu não gostaria de operar, confesso que eu não gostaria de operar. Mas assim, se falasse, é uma cirurgia ou é um remédio, eu ficaria mais feliz. Porque assim, você faz, acaba, e não, é a responsabilidade toda sua. Ô, Amanda, se eu vou poder te aliviar, eu não sei, né? Renata que tá falando. Eu rompi os 2 ligamentos, eu não tenho o LCA nem do direito nem do esquerdo. E eu só operei um menisco de um, né? E eu não operei nenhum dos 2 joelhos. Eu rompi os ligamentos lutando jiu-jitsu. E hoje eu voltei a treinar, né? Lógico, com menos intensidade. Fiquei 7 anos sem treinar. Parei de vez, depois que eu rompi o segundo, eu parei, né? Mas continuei fazendo academia, natação, gosto muito de esporte, pratico esporte. Hoje eu vivo uma vida, assim, praticamente normal. Não tenho dores nem nada, porque eu faço musculação, né? Vida toda fazendo musculação. E quando eu vou treinar o jiu-jitsu, eu coloco as joelheiras, aí de vez em quando sai do lugar o joelho, eu vou lá, coloco no lugar e pronto. Não operei, não vou operar, não pretendo operar, morro de medo de cirurgia também, não pretendo operar. Mas é uma forma de dar uma desacelerada na gente, porque às vezes a gente acelera, né? Quer fazer tudo, quer. E assim, eu tinha muito pavor, achei que eu ia ter que ir para cirurgia de qualquer forma e tal. E o próprio médico mesmo falou para mim, o ortopedista falou: olha, você vai conseguir manter, é só você fazer um fortalecimento, fiz as fisioterapias, faço academia até hoje. Então, assim, hoje eu vivo uma vida normal, mas eu não tenho nenhum dos 2 ligamentos, nem do joelho direito, nem do esquerdo. Então, assim, é óbvio que eu não vou ficar pulando, fazer determinados giros, coisa assim, eu não posso, mas levo uma vida praticamente normal, né? É uma forma de desacelerar. Agora, eu queria contar para vocês também sobre os passos, porque aqui a gente tem uma forma um pouco diferente de vocês aí, né? Vocês ainda têm um mentor que conversa, que auxilia, que a gente não tem muito isso, não. Aqui a gente vai muito pela intuição e aqui as pessoas pedem muito para a gente dar passe, nossa, eu estou sentindo isso aqui, você podia me dar um passe. Muitas vezes fora da casa espírita, porque muita gente que não é espírita, que não quer, não frequenta, não pode ir, né? Ou o marido não deixa, umas coisas assim. Então, a gente acaba que a gente fica naquela saia justa, né? A gente sabe que o essencial é na casa espírita, convida a pessoa, mas lá eu não vou e tal. E assim, surgem cada vez mais pedidos. E a gente fica assim, naquela, vou ou não vou. Então, assim, aí tem uns que a gente faz, sabe? A gente atende. E assim, falar para vocês, até fiz um atendimento ontem e fiz um hoje, da mesma pessoa. Porque a senhora já é uma senhora de idade, ela não vai na casa espírita.
ela não desacredita, ela tem muita fé naquilo ali, mas ela já disse, o marido dela é muito cético, não vai, não vão levar ela também. E ela queria até em Vargem Bonita fazer uma cirurgia espiritual, conversei muito com ela, que a cura, ela vem de dentro para fora. Então, que é a mudança, é a transformação da pessoa, né? Então, a mudança de pensamentos, de atitudes, para ir se curando o espiritual. Então, é aquele remedinho de todos os dias, as orações, a caridade, o processo ali de transformação. Conversei muito com ela, por quê? Não adianta você ir lá fazer uma cirurgia espiritual também e não se modificar, não se transformar. Por quê? Assim como Jesus curou, e várias pessoas que ele curou voltaram com a enfermidade. Porque a pessoa fala, eu quero, mas ela não faz as renúncias necessárias para que aquela cura venha de verdade, né? Para que ela seja ativa. Então, é necessário também o remédio de todos os dias, as orações, os pensamentos, as atitudes, né? Isso tudo é uma mudança, uma transformação. Então, a pessoa tem que ter o desejo de querer ser curada, tem que ter a persistência também de correr atrás do melhoramento dela, né, das ações e tudo mais, e a fé necessária para que aquilo realmente, né, se torne uma cura real, né, não só uma cura passageira, uma cura real, né, de mudança mesmo, de transformação. E aí, assim, ela tá com uma artéria entupida e o pé dela tá muito preto, muito, sabe, tá terrível, assim, de olhar a gente assusta. E aí ela tá sentindo muitas dores, né? Então ela tá fazendo exame, tá levando em médico. Ela já fez uma cirurgia para desentupir e entupiu novamente. E ela ontem me pediu, não, pelo amor de Deus, você podia vir cá me dar um passe. E a minha companheira de trabalho, assim, tá viajando. Eu falei, meu Deus, vou ter que ir lá. Aí eu pensei, falei, ai, eu não posso, né, também deixar ela desamparada. Então, fiz uma oração e fui. Cheguei lá, conversei com ela e fui esperando a presença, né, pedindo a presença da espiritualidade ali, né, em pensamento. E no momento em que eu senti aquela presença, que eu me emocionei, eu falei, pronto, agora eu tô bem assistida. Nesse momento eu fiz uma oração e dei um passe nela. Mas foi assim, quase que assim, instantâneo, até a gente duvida um pouco da gente, né? Foi quase que instantâneo, ela falou assim, parou de doer. E o pé dela até clareou. Então, assim, naquele momento, dá uma positividade, uma força muito grande para nós. Fala assim, poxa, né? Pode ter sido bastante mais magnético ali, eu posso ter dado muito mais da minha energia, mas foi bem intencionada. Foi para que ela tivesse aquele alívio naquele momento. Quando foi ontem, não consegui, mas hoje, na sexta que eu fiz. Hoje ela pediu novamente, e novamente eu dei um passe nela e fluidifiquei a água, pedi para ela tomar e conversei bastante com ela. E assim, o que a gente fala, porque assim, eu já fiz um atendimento uma vez, uma moça que desmaiava, uma moça nova, e ela é evangélica. Então, assim, não ia na casa espírita, convidei várias vezes, não iria de jeito nenhum, a gente começou a levar a sopa para ela, a gente tem a sopa aqui, fluidificada, a sopa ela aceitou, e a gente começou a ir, assim, na casa dela com frequência, rezava um Pai Nosso com ela, assim, não dava passe, né, rezava um Pai Nosso e ia embora. E eu tinha muita vontade que ela se curasse, sabe, uma menina muito jovem, desmaiando sem parar. Foi em médicos, não achava o que era, não tinha nada, era emocional. E aí a gente fica naquela necessidade de ver a pessoa, né, e fica querendo acelerar o processo. Eu tive dor de cabeça durante uma semana enquanto eu estava tentando ajudá-la, né, em orações e tudo. Uma dor de cabeça terrível durante uma semana. E depois, em uma mediúnica, um dos espíritos que estava com ela foi lá. Falou que não queria o mal dela e tal, que estava aproximando dela e que comeu a sopa e que achou muito gostosa. E aí eu convidei ele para ficar na casa espírita, para continuar tomando a sopa e tudo mais, né? Ou seja, para se afastar da menina, para que ele também fosse ajudado, né? E assim, aquilo me deu, né? Eu falei, não, que bacana e tal. E depois, assim, acabou que ela ficou um tempão sem ter nada, ela ficou um mês sem desmaiar, e depois volta-se o processo novamente. Aquilo me entristeceu bastante. Eu falei, poxa, ela estava tão bem, ela tinha melhorado, ela estava, assim, com autoestima elevada, estava fazendo atividade física, estava se achando bonita, já estava olhando para frente, a só andava olhando para o chão, né? É uma menina que mudou os pensamentos, as atitudes, tal, você via uma melhora muito grande. E assim, do nada, deu uma recaída, foi afastando assim, e eu falei, meu Deus, né? E aí, em um determinado momento, né, a espiritualidade falou, olha, a gente tem que saber que existem processos de cada um que são necessários para o crescimento daquele espírito. Então, a gente não deve fazer as coisas achando que, assim, que tem que ser no nosso tempo a cura da pessoa.
porque cada um tem o seu tempo. Então, é necessário a ajuda, é importante, a gente vai exercendo também a nossa caridade, a nossa fé, né, para ajudar o próximo, e vai aprendendo no processo, e eles também vão recebendo todo o apoio, né? É muito bom a gente dar o alívio e tudo mais. Porém, a gente não deve querer as coisas que sejam assim rápidas, no nosso momento, que a pessoa se cure, que a pessoa, por quê? Aquele processo é um processo necessário para aquele espírito. Então, não é da noite para o dia, né? É uma transformação, é devagar, né? É com calma. E aí a gente lembra muito também dos casos de obsessão, né, gente? Quando a gente não pode retirar, já foi falado também, né? A gente não pode retirar o espírito de uma vez, porque é um processo ali de simbiose em que o próprio espírito, às vezes, gosta tanto daquela presença que ele deixa aquilo fluindo. E se você corta de vez aquele vínculo, aquele espírito acaba desencarnando, né? Então não se pode cortar assim a obsessão de vez. E assim é o processo de cura de cada um também, né? É devagar, é no seu tempo. Então aquilo era necessário para ela, até eu entender que aqueles desmaios, aquela coisa que ela passava, estava sendo necessário para ela aprender algo, entendeu? A gente quer ver a cura da pessoa, mas a gente tem que saber que aquilo era uma cura para ela, é um processo de cura para ela. É diferente do nosso, né? Então a gente pode ir auxiliar, mas lembrando sempre que a pessoa tem o seu próprio processo. Então que a gente não vai querendo transformar a pessoa da noite para o dia e achando que a gente vai conseguir também, né? Porque senão a gente se frustra. Então a gente vai lá, a gente dá o auxílio, a gente dá um alívio, mas a gente parte para outro também, não fica ali esperando a pessoa amadurecer aquilo ali, porque senão a gente frustra e é ruim para todo mundo. Então a gente tem que saber que o processo de cada um é devagar, às vezes é necessário para aquele espírito estar acontecendo aquela enfermidade, né? Ele vai aprender algo com aquilo, talvez é algo até que ele mesmo planejou antes de vir. Então vai haver uma cura, mas na hora certa de cada um, né? Já falei bobagem, vocês podem me corrigir. Mas é isso aí. Bom, encerramos hoje o nosso estudo. Obrigado a todos aí pelas contribuições. E como o Vicente não está aqui hoje, eu tenho que escolher uma pessoa para fazer o próximo estudo, né? Que seria capítulo 23. Deixa eu olhar aqui. Animismo. Aí deixa eu ver aqui, ó. Seguindo minha intuição. Vamos ver quem está aqui. Vai embora, muita gente já saiu aqui. Eu vou pedir a Grazi para fazer o estudo, o próximo estudo. Você está ouvindo aí, Grazi? Sim. Então, maravilha. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar, então, o nosso estudo de hoje. Agradecer, né? E vou pedir a Irlene fazer a oração final para nós. Está ouvindo aí, Irlene? Sim. Então, vamos lá. Boa noite a todos, né, gente? Boa noite. Mestre amado Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade do aprendizado, da escuta. Peço ao Senhor que nos ampare, nos guie, nos proteja, que essa semana seja boa para todos nós, que sejamos capazes de conseguir lidar com os nossos desafios, desatinos, para que possamos cumprir a missão que temos à frente. Que assim seja. E assim seja. Assim seja. E até... Boa noite, pessoal. Uma boa semana para todos. Boa noite, boa semana para todos aí, boa pessoal. Boa noite, boa semana. Obrigado, viu, Amanda, pelo estudo aí de hoje. Boa noite. Ótimo, Armando. Muito obrigado.